Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante: as reações que os pais têm quando recebem a notícia que um filho é especial. Então, eu dividi esse vídeo em três partes. Primeiro, eu vou passar um levantamento teórico do que eu fiz pesquisando artigos acadêmicos, pesquisas na área de psicologia no BVS Psi e na Cielo, nessas duas plataformas, falando um pouquinho sobre os sentimentos que vêm com a notícia de que o filho é especial. Depois vou passar dicas bem breve de como, lidar com uma pessoa, com uma amiga, com um familiar, quando recebe notícia de que um filho é especial. E como eu e o Beto, a gente lidou com isso. Porque a gente teve dois filhos especiais. Um com doença rara e a gente tem outro que tem espectro autista. Então, primeira coisa, às vezes as pessoas pensam, questão de ter um filho especial. É como se fosse algo ruim? Não, não é algo ruim, é algo bom e diferente. Então, o que acontece? Normalmente, quando a gente vai ter um filho, a gente, sem querer, inconscientemente, a gente idealiza um bebê. A gente imagina, vai ter o cabelo assim, os olhos assim, vai ser... A gente idealiza até o sexo do bebê, a gente acaba idealizando uma série de coisas. Né? A maioria das pessoas, quando eu falo, eu estou falando do geralmente, do maioria, né? E a gente nunca imagina assim, né? Nunca idealiza, eu quero ter um filho com uma doença rara, cardiopata e que vai viver pouco. A gente nunca idealiza isso. A gente quer um filho saudável para nos acompanhar a vida toda, para ser feliz, não sofrer, né? A gente quer nossos filhos felizes. A gente chega até a imaginar, nossa, eles se formando, a profissão e tudo realizado. Mas quando a gente tem um filho especial, seja o diagnóstico já na gravidez, no parto ou no começo da infância, isso acaba gerando alguns sentimentos que estão relacionados à angústia, mas não pela decepção, mas sim pelo medo, pela preocupação com a criança. Enquanto os pais, a gente tem essa preocupação, né, de que será que essa criança vai ter autonomia, vai ser mais dependente, se ela vai sofrer. Então a gente traz essas preocupações, essas angústias. Então, de modo geral, tá, as pesquisas que eu levantei em relação à quebra da expectativa do bebê idealizado e a um diagnóstico que quebre com essa expectativa, seja no pré-natal ou até no começo da adolescência, porque muitos diagnósticos, principalmente de transtornos psiquiátricos, vêm na adolescência, trazem desde sentimentos de angústia, tá? Essa angústia está relacionada à aflição, à preocupação, até o sentimento de luto mesmo. Eu vejo muitas mães de crianças especiais falando assim, eu vivo luto eterno porque meu filho é especial. Esse luto, na verdade, é um luto em relação àquele bebê que ela idealizou. É um luto do nível dela de expectativa, tá? Que é diferente de um luto de uma criança que partiu. Então, os sentimentos relatados nas pesquisas que eu levantei, vamos falar desde o sentimento inicial de choque, negação do diagnóstico, tristeza, resignação, revolta, se sentir confusa, sentimento de culpa, sentimento de busca, racionalização, ansiedade, insegurança, pânico e um luto eterno. O que seria cada sentimento desse? Sentimento de choque é o choque inicial. A pessoa recebeu aquela notícia, ela não desconfiava, ou no fundo, inconscientemente, ela estava percebendo que aquela criança tem um desenvolvimento diferenciado, que aquela criança, a gravidez está diferente, né? Os olhares dos médicos são diferentes. Então, mesmo que ela já desconfie, a hora que vem o diagnóstico,
a pessoa pode ter uma reação de choque. Gente, cada pessoa reage de uma maneira. A gente não pode falar que todo mundo vai ter essas reações. Então, alguém pode ter uma reação dessas, outros podem ter outras reações que não estão elencadas aqui. E cada um tem uma forma de lidar, tá? Então, sentimento... E para cada situação, por exemplo, eu tive 2 filhos especiais. Quando eu descobri que o meu filho, que é Asperger, tinha Asperger, eu não tive essas reações, por exemplo, de choque, nada disso. Por quê? Já vinha ocorrendo várias observações minhas. Agora, por exemplo, quando eu tive a notícia de que o Jacob poderia morrer na minha barriga, né, ter uma parada cardíaca a qualquer momento, ter morte súbita, já foi mais chocante. Então, para cada situação, a mesma pessoa pode reagir de formas diferentes. Então, o sentimento de choque é realmente isso, você ficar chocada, até às vezes ficar até paralisada perante a notícia. E pode durar mais tempo e menos tempo, isso depende da pessoa. Mais tempo e menos tempo que eu falo é desde minutos até a pessoa ficar em choque anos, tá? Negação. Negação é o que eu sempre vi muito nas pessoas que eu acompanho. Eu trabalho, além de ser mãe, sou profissional, trabalho na área de educação especial inclusiva há mais de 20 anos. Então, a gente vê muito assim, a pessoa negar a realidade. Mas isso não é de propósito. Isso é um mecanismo de defesa da pessoa psicológica. Porque o sofrimento de ver, às vezes, um filho sofrendo tanto, um filho sendo excluído do sistema educacional, ter que ser medicado sempre, essas coisas, causa tanto sofrimento que às vezes a pessoa reage como se fosse uma negação da realidade. E às vezes quem vê de fora acha que ela está negando, mas não está. É só a forma de ver. Mas a negação é a pessoa agir como se nada estivesse acontecendo. Eu já vi casos assim, das pessoas chegarem a não levar nos tratamentos, a não dar medicação, porque isso é o que os médicos falam, não é verdade, meu filho é normal. Isso é um sentimento de negação, não saber lidar com a realidade, se apropriar dessa realidade, mas isso acontece não é porque a pessoa quer, é porque a estrutura psicológica dela não está aguentando, dando conta de vivenciar isso. Tristeza é a pessoa ficar realmente triste, angustiada por saber tudo que essa criança vai enfrentar no mundo que é completamente excludente e despreparado, né? Resignação são sentimentos de aceitação, tentar compreender, aceitar e muitas vezes utilizar, além da ciência, utilizar também um pouco da fé para aceitar, resignar essa aceitação da criança especial com deficiência. Revolta é quando a pessoa fica, o próprio termo diz, revoltada. Por que foi acontecer isso justo com meu filho? Por que com meu filho? É também um tipo de não aceitação, né? Mas isso é um sentimento de revolta, de a pessoa ficar amargurada, por que isso foi acontecer comigo? Por que foi acontecer com meu filho? E a pessoa às vezes fica até agressiva, irritada, tratando os outros mal por causa da revolta dela. Gente, eu tô falando muito superficialmente de cada sentimento. Depois, se vocês quiserem que eu aprofundo cada tema ou cada sentimento, eu posso fazer um vídeo de cada sentimento. Aí eu vou utilizar bases teóricas mais fundas sobre cada tema. Confusa. A pessoa fica confusa mesmo. Vem tanta informação, seu filho tem isso, ele pode viver assim, não pode viver, eu vou te encaminhar para isso. E a pessoa ficar no meio de tanta informação, ela se sentir confusa, sem saber para onde correr, sem saber o que faz com aquela criança a hora que ela chega em casa, ficar confusa em relação ao sentimento. Eu tô com meu filho aqui, mas ele pode não estar mais comigo. Então, assim, a pessoa realmente, ela chega a apresentar tanta angústia e tanta confusão que ela pode chegar eu saí, tá dirigindo o carro, não sabe nem para onde está indo, se dá conta depois de, nossa, para onde eu estava indo. A pessoa pode ficar assim meses, dependendo da pessoa. Busca recebi a notícia,
sei todo o diagnóstico, agora eu vou buscar onde eu posso ter ajuda, onde pode ter tratamento, o que explica, vamos pesquisar a genética, o que acontece. Então eu entro numa fase de busca para tentar ver como eu posso lidar com a situação de forma positiva. Racionalização. O que é? Eu tentar racionalizar, eu tentar deixar as emoções um pouco de lado e tentar usar a lógica para compreender o que está acontecendo. Eu sempre tive, eu percebi em mim, muito esse mecanismo de racionalização. Quando eu recebo uma notícia impactante, eu parar, pensar, respirar, eu já entro direto nesse de busca, eu vou da angústia para busca muito rápido, eu sempre percebi isso. Não sei se é minha, característica minha, e também anos, né, sempre fiz terapia, porque eu acho muito importante para qualquer pessoa fazer terapia. E aí eu caio na racionalização. Isso é bom? Não sei. Cada um tem a sua forma. A forma melhor de reagir. Isso não é calculado, não é consciente. Se dá em nível inconsciente. Mas eu percebo que eu sempre eu caio para a busca, da busca para a racionalização e tento entender, achar argumentos lógicos para o que está acontecendo, buscar na ciência, buscar alternativas, tratamento e ir racionalizando tudo para não entrar em pânico, para tentar ficar sob controle, e acabo tendo muito a resignação, a questão da aceitação, mas não uma aceitação calada, uma aceitação que traz busca. Normalmente eu reajo muito assim. Então a racionalização é você tentar, dentro daquilo que está acontecendo, você, através do raciocínio, tentar compreender tudo isso. Outros sentimentos que eu até coloco junto é ansiedade, insegurança e pânico. Uma notícia dessa, por exemplo, nossa, o que vai ser do meu filho? E se eu morrer, quem vai cuidar dele? São sentimentos de ansiedade que essas notícias podem causar. Que também agrega insegurança, porque você fica insegura. Meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, quem vai saber lidar com meu filho? Né? E pânico. As mães de crianças especiais chegam a ter muita crise de pânico por toda a complexidade de sentimentos que passa. E tudo isso, a insegurança, a doença rara, você quer conhecer outras pessoas que têm filhos com o mesmo diagnóstico e não acham uma pessoa no mundo, no Brasil, igual para você conversar. Então é bem complicado. E o sentimento do luto eterno, que é o que eu já falei, de quebra da expectativa do bebê idealizado e entrar nesse sentimento de luto, da sua idealização, que tem muito a ver com frustração. Então, cada um vai vivenciar essas fases ou esses sentimentos, porque não são fases, você pode sentir um ou outro, conforme sua estrutura psíquica, conforme o apoio que está recebendo das pessoas que vivenciam, conforme o momento que você vivencia, conforme as suas experiências de vidas que você já teve, o que você já passou. Então, cada um vai vivenciar de uma forma. Eu falo que se o Jacob tivesse sido meu primeiro filho, eu acho que teria sido tudo mais confuso, eu ia ter tido muitos sentimentos mais confusos, eu ia ter tido pânico, eu ia ter tido muitas outras coisas. Já foi meu terceiro filho e eu já tinha tido 2 prematuros antes, eu já tinha ficado muito em UTI. Então, algumas coisas eu já sabia como funcionava. Então, fazia com que eu conseguisse lidar sem gerar tanto tumulto. Então, porque de repente, quando algo é muito desconhecido pra gente, é muito mais assustador. Então, eu já sabia o que era uma UTI, o que era um bebê ficar numa UTI, então é diferente. Não que gere menos sofrimento, mas talvez você passe de forma mais leve. E também, por exemplo, por outro lado, quando eu engravidei da Jane, também eu fiquei preocupadíssima, desesperada na gravidez, porque eu tinha medo de passar tudo que eu passei na gravidez do Jacob e na gravidez dela. Então não é porque você já passou que vai ser mais fácil, entendeu?
ou porque você já passou que vai ser mais difícil. As experiências são sempre únicas. Por isso que eu tô falando, depois se vocês quiserem um vídeo eu explicando melhor cada sentimento desse, porque cada sentimento desse dá uma aula, é bastante. Então tô sendo bem superficial, tá? As dicas. Gente, entendam. Cada um reage ao sofrimento de uma forma. Não devemos julgar como a pessoa está lidando com isso. Eu acho um absurdo quando eu vejo alguém ver uma mãe que tem um filho especial e fala, ela tem filho especial, mas ela não tá nem aí, não tá ligando. Ou, o filho dela tá lá na UTI, mas ela tá sorrindo o tempo todo. Ela tá com um filho e tal, e nossa, a mulher não para de chorar, meu. Ela tem outras coisas para cuidar na vida. Então, assim, gente, entenda. Cada pessoa reage a qualquer coisa de uma forma específica e singular. E cabe a nós respeitar e não julgar as pessoas como elas estão passando por isso, tá? O que cabe a nós? A família. Se eu tenho uma colega que descobriu que o filho é síndrome de Down, o que eu devo fazer? Se ela me procura, se ela está angustiada, ou se ela está rindo toda feliz e alguém fala, nossa, ainda a fulana está grávida, parece que a criança é Down e ela está sorrindo o tempo todo. Não julgar, respeitar o que ela está sentindo. Dar suporte e apoiá-la no dia a dia, nos cuidados e no afeto e depois com o filho. Porque o mais importante é dar suporte. Se a pessoa está feliz indo à toa para lá e para cá, que bom, entendeu? Entenda que por trás desse sorriso, talvez ela esteja carregando muita angústia. Então a gente está lá para ver o que a pessoa precisa, não para julgar. Propiciar que ela não mergulhe em sentimentos que paralisem. Sabe quando a pessoa fica tão angustiada e ela tem sentimento paralisante? O que é um sentimento paralisante? Ela não consegue levantar, sair da cama, ela não consegue cuidar do filho, ela não consegue, às vezes, amamentar o filho, ela não consegue, sabe? Ela se desorganiza e não consegue cumprir os compromissos de terapias médicos do filho. Ela não consegue voltar a trabalhar, retomar até seu cuidado, ela perde a vaidade. Tudo isso são sentimentos paralisantes. Estou dando exemplos de ações paralisantes. Então a gente tem que o quê? Tentar dar o suporte sem intervir, sem invadir o espaço da pessoa e mostrar expectativas positivas. Sabe, você vai na casa da pessoa e a casa da pessoa tá um caos e você sabe que ela tem filhos especiais, em vez de eu julgar, meu Deus, a casa da fulana tá tudo suja, tem um balde de roupa suja, tá tudo brinquedo esparramado. Em vez de julgar, chega lá, tá na casa da fulana, fulana, começa a brincar com os filhos dela, porque às vezes ela não tá conseguindo descansar. A mãe de criança especial, ela não tem tempo, ela não tem parada. Sei lá, vai lá, lava uma louça para ela, em vez de falar que a louça não tá lavada. Sabe, o balde está cheio de roupa, em vez de falar que o balde está cheio de roupa, vai lá e lava. Provavelmente essa pessoa está tão angustiada, tão aflita, tão preocupada com sentimentos que envolvem muito além disso, que ela não está dando conta. Então, cabe quem está perto fazer e não falar. E mostrar principalmente como o presente é importante, vivenciar o presente, ser feliz, viver os momentos felizes, porque o que nós temos é o hoje. O ontem já foi, o amanhã ainda a gente não sabe o que vai ser. Então, o que importa é o agora. Vamos cuidar do agora e ser felizes com responsabilidade. Orientar a continuar seus objetivos individuais. Gente, eu sempre falo isso por quê? Por que a mãe, ou o cuidador, quem for, de uma criança especial, tem que continuar tendo objetivos individuais? Pelo mesmo motivo que eu sempre falo, a gente não sabe o dia de amanhã. E é muito mais fácil conseguir se erguer se a gente continua fazendo algo que a gente gosta. Tá? Eu tô falando realmente de morte, de óbito. Então a gente tem um filho, por mais que a gente queira ficar 24 horas só cuidando dele, porque a gente ama nosso filho especial e a gente sabe que ele vai partir, no caso de doenças raras, como paliativo, a gente tem que ter algumas coisas, nem se for 15 minutos por semana, de algo que a gente goste e planos individuais do que eu posso fazer. Um curso que eu vou fazer, porque senão a gente cai e nunca mais se ergue. E tem outras pessoas que a gente ama e que nos ama, que precisam da gente. E a gente tem que estar aí. Expectativa de cura. A gente sempre tem. Até quando a gente sabe que, logicamente, pela ciência atual, alguma coisa não tem cura.
Mas é importante ter expectativas, porque isso nos faz ficar felizes, né? Qualquer dúvida, se ficou muito confuso, por favor me avisa. Se quiser que eu aprofundo mais algum tema, me avisa, tá? Porque eu tenho uma pincelada, tá bom? E utilizando uma terminologia simples. Eu não estou utilizando terminologia científica, tá? Porque eu quero que o entendimento chegue para todos e não só para quem é da área acadêmica e tudo mais. Agora eu vou chamar o Beto para ele contar um pouquinho como foi a experiência dele. Eu já falei um pouco de mim, algumas no decorrer das explicações, de quando ele recebeu a notícia, né, de nosso filho ser especial. Olá pessoal, boa tarde, boa noite. Falando boa tarde, boa noite, porque quando ver o vídeo vai ver que é boa noite ou boa tarde. Então, contar um pouco de como eu recebi essa notícia pela Thaís, né? E ela já me falava que ele seria especial e tal, mas eu não tinha noção de como como era uma criança especial, um bebê especial. Eu não tinha essa noção. Como era o meu primeiro filho, então eu não via assim, não tinha noção de nada. Eu ficava sem saber, assim, sem, como é que eu posso dizer? Eu, eu ficava sem entender, é mais ou menos isso. Aí e foi passando meses e meses, e aí a gente foi descobrindo mais coisas sobre o bebê. E daí então quando ele nasceu, é que os médicos já falavam que ele não ia nascer, que ele podia ser um bebê feio. Mas só que para mim isso não importava. Eu tava cego, eu não estava vendo isso. Para mim eu não aceitava isso. Acho que dentro de mim eu não aceitava isso. Então, quando ele nasceu, inclusive a Thaís ficou até preocupada, ela assinou vários papéis e tal, para que tipo, se ele, caso ele morresse, ela estava ciente e tudo mais, né? E eu assinei também, tal, mas eu sabia que meu filho ia vir, tal, ele veio, nasceu, e não tinha tomado assim, conta que ele era especial ainda. E foi se passando, que foi se agravando as coisas que ele tinha, e daí eu fui percebendo que o meu filho que era especial e que era diferente de outros bebês, porque eu estava com ele, para mim ele era tudo normal. Eu pegava ele no braço, no colo, e tipo as pessoas que estavam em volta olhava, ficava assustado e tal. E eu não, eu ficava tranquilo, como era o primeiro filho, eu não sabia como era um bebê normal, né? E daí então foi indo. E as pessoas tinham até medo de pegar nele e tal. E eu pegava tão com naturalidade assim, uma naturalidade assim, que eu não percebia, né? Então as pessoas ficavam assustadas e aí então fui crescendo e eu fui vendo que... Aí quando eu percebi que ele era especial, eu falei, nossa, assim, ao decorrer do tempo passar, eu fui me adaptando, eu fui aprendendo, assim, porque você ter uma criança especial, ela vai te ensinar muita coisa. Ela vai te ensinar a você ter paciência, ela vai te ensinar como lidar com a criança especial. E, assim, foi um desafio na minha vida, assim, porque não foi fácil. Mas, assim, a gente luta até o fim. A gente nunca desiste. E foi assim comigo. Eu nunca desisti do meu filho. Eu sei que a fé, ela é
muitas das vezes a gente fala que a fé é a cura, que a ressurreição, quando ressuscita, desculpa a palavra, a criança vive, quer dizer, essa é a palavra que eu quero dizer. E muitas das vezes a pessoa tem fé, ora e tal, busca para aquela criança sobreviver e estar com a gente. Mas eu achava que era assim, mas eu fui me dando conta que a fé não é só isso. A fé foi ter libertado também ele, de ele não estar aqui com a gente, porque ele foi num tempo determinado. Então, assim, ele me ensinou muito, me ensinou como ser pai, como ter cuidado com um bebê especial e outras coisas. É isso que eu queria dizer, né? Para quem é pai, que tem seu filho especial, que cuide, que dê muito amor, não importa o que ele seja. Se ele é especial, se ele tem nuna, se ele é nuna, ou se ele tem uma cardiopatia grave ou leve, mas que dê amor até a última força que você tiver dentro de você. Cuide bem do seu filho, dê amor, dê cuidado e tudo mais. É isso que eu quero dizer a todos. E agora eu quero dizer uma coisa aqui, que a minha mulher mandou eu falar, que eu não vou esquecer também. Se inscreva aí, comente, dê um like se gostou ou não, comente aí pra gente dar a resposta para vocês. E assim, desculpa, assim, às vezes a gente fala umas palavras meio atrapalhadas, mas assim, eu acho que esse meu jeito simples vai dar para entender. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Viu? Obrigado.